paz do Senhor, queridos. Bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Esse programa é um programa realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Belém, na cidade de Americana, no estado de São Paulo. Nós temos a finalidade de auxiliar os nossos professores, os professores da Escola Bíblica Dominical, para que possa, sempre num domingo posterior à aula de hoje, poder dar a sua aula com qualidade na sua igreja. Então a nossa ideia, a nossa proposta é auxiliar os professores para que eles possam aprimorar a sua aula, aprimorar as ideias. Então toda semana nós estaremos aqui lecionando uma matéria a respeito da próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Nessa ocasião nós estamos falando sobre a aula Os 12 Profetas Menores. Nós já vimos em aulas anteriores 3 profetas. Nós já vimos o profeta Oséias, nós já vimos o profeta Joel, e semana passada nós vimos a respeito do profeta Amós. Hoje nós vamos falar do profeta Obadias. O profeta Obadias, ele é um profeta muito renegado de nossos púlpitos. Pouco se fala sobre Obadias. Pouco se prega sobre Obadias, pouco se estuda a respeito de Obadias. Com certeza na sua igreja você pouco ou quase nunca ouviu falar a respeito do profeta Obadias, pregações a respeito do profeta Obadias. Mas hoje você terá a oportunidade de ouvir a sua profecia. Hoje você vai ter a oportunidade de ver qual foi a profecia que Obadias traz da sua vida, quais foram os vaticínios desse profeta. Queridos, Obadias, o nome, a palavra Obadias significa servo do Altíssimo, o servo do Adonai. Muito pouco sabe-se sobre a vida deste homem. Esse personagem existe mais ou menos 12 a 13 nomes Obadias na Bíblia. Mas, ao certo, o profeta Obadias, fica muito difícil de nós sintonizarmos Obadia num contexto histórico. Por quê? Porque Obadias ele não cita um rei no seu livro. E ele não cita de forma explícita nenhum evento histórico marcante. Então isso traz algumas dificuldades para que nós possamos fazer uma leitura contextual, de forma concisa a respeito do profeta Obadias. Mas olhando o profeta Obadias, nós vamos dar algumas nuances para sintonizar o livro de Obadias. Então a lição de hoje é a lição de número 5, que traz como título Obadias, o princípio da retribuição. Tá? Então Obadias, o princípio da retribuição. Obadias, de todos os 12 profetas, ele é o que menos escreveu. O livro de Obadias tem apenas 21 versículos. Mas isso não quer dizer que Obadias seja inferior aos outros profetas. Porque como eu disse na primeira aula, todos os profetas tiveram a inspiração de Deus. Então se foi Deus que inspirou o profeta Isaías, por exemplo, que ele escreve 66 capítulos, foi o mesmo Deus que inspirou Obadias a escrever apenas 21 versos. Mas esses 21 versos teve o seu propósito, teve o seu objetivo. Então, Obadias, nós podemos então dividir o livro de Obadias, da seguinte forma. Nós vamos dividir o livro em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 15, que são os oráculos de Obadias acerca de Edom. São os textos, são as profecias que ele vai profetizar contra Edom, que vai do versículo 1 até o versículo 15. E a segunda parte é os oráculos sobre o dia do Senhor,
que vai do versículo 15, parte A, até o versículo 21. Então o livro de Obadias se divide então de duas maneiras. Primeiro, oráculos, profecia a respeito sobre Edom. São profecias que Obadias vai proferir contra Edom. E a segunda parte do seu oráculo é sobre o dia do Senhor. Então o livro de Obadias é um livro pequeno. Ele tem apenas 21 versículos. Mas ele traz profecias contra Edom. E ele trabalha também sobre a ideia da expressão o dia do Senhor. Uma ideia que nós já trabalhamos no livro de Joel. E que nós vamos trabalhar um pouquinho também aqui. O livro de Obadias, ele começa da seguinte forma. No capítulo 1, que só tem um capítulo, e no verso 1, diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Então Obadias começa o seu vaticínio, a sua profecia, no seu cabeçalho do seu texto, na sua introdução. Ele não menciona reis, como os outros profetas mencionaram. Então isso vai dificultar a contextualização de Obadias. Mas o Ezequias Soares, ele vai datar o livro de Obadias no ano 587. Então, Ezequias Soares, ele vai datar o livro no ano 587. Se você procurar na Bíblia Pentecostal, a Bíblia Pentecostal vai datar o livro de Obadias no ano 840. Se você pegar o livro da ETAD, quem estudou ETAD, a teologia do curso da ETAD, da Assembleia de Deus, no livro Profeta Menores, o autor também data no ano 840. Por que existe essa discrepância? Pelo seguinte fato, queridos. Porque o versículo 11 até o versículo 14 do livro de Obadias vai falar sobre uma invasão que aconteceu na cidade de Jerusalém. E segundo a história, Jerusalém foi invadida 5 vezes. A primeira invasão acontece no ano 926. E a última invasão acontece no ano 587. Então, do ano 926, que é uma invasão egípcia, depois os assírios vão invadir também, até no ano 587, que foi a última invasão, considerando Obadias, porque depois que Obadias morre, existem outras invasões também. Ok? Então, alguns vão datar esse livro no ano 840 e assim sucessivamente. O Ezequias Soares, ele data o livro no ano 587. Eu também dato esse livro no ano 587. Eu também vou atrás dessa ideia. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro motivo é o Salmo 137, versículo 7. Por quê? Porque o Salmo 137, ele é um salmo escrito na onde? Possivelmente, o escritor do salmo escreveu este salmo lá na Babilônia. Ou relembrando o período babilônico. Porque no verso 1, o salmista diz assim, junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E ele diz assim, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Ou seja, o Salmo 137 foi um salmo que relembrou aquele período de exílio, que foi 70 anos lá na Babilônia. E quem estava lá na Babilônia, eles estavam sendo cativos, eles eram escravos. E os seus algoz, os babilônicos do exército, para tirar sarro do povo, eles pediam para o povo cantar um dos cânticos que vocês cantavam lá em Jerusalém. E eles não poderiam cantar cânticos nenhum, porque eles estavam em terra estranha. Mas observe o verso 7.
do Salmo 137. O salmista ele faz uma oração. E nessa oração ele pede para que o Senhor lembra de uma nação. E olha que dado interessante. Ele vai lembrar da nação. Olha o que diz o texto. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Porque diziam, arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Ou seja, quem estava lá na Babilônia, os judeus que estavam lá na Babilônia, eles tinham ainda um ressentimento dos edomitas. Por quê? Porque quando os edomitas entram junto com os babilônicos para saquear Jerusalém, eles não tiveram piedade. Eles não tiveram piedade. No livro de Obadias, no verso 11, diz assim o verso 11: no dia em que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sobre sorte de Jerusalém, tu era um deles. Mas tu não desvia o teu olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegra-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alarga a tua boca no dia da angústia. Obadias estava relembrando um dia em que uma nação estava entrando em Jerusalém. Então, se eu fazer a conexão do verso 11 com o texto do Salmo 137 e verso 7, aonde faz uma lembrança dos dias dos filhos de Edom, então nós podemos datar o livro no ano 587. Então Obadias ele estava proferindo contra os edomitas. Qual é o tema do livro de Obadias? O juízo sobre Edom. Em que ano Obadias escreve esse livro? No ano 587. Obadias vai escrever o seu livro quando os babilônicos entram em Jerusalém, no ano 587, para subjugar e para levar cativo os israelitas, o povo de Judá, até a Babilônia. E Obadias ele começa da seguinte forma: visão de Obadias. Professores, prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Em várias literaturas, vocês encontram a visão de Obadias como algo profético, como algo que seria uma revelação de Obadias. A palavra visão aqui não tem nenhum sentido com a palavra revelação. Tá? Grave muito bem, professores. Visão de Obadias não é revelação. Não está se relacionando a algo místico. Ou seja, ao termo visão que nós conhecemos hoje. Que você está em determinado momento, os seus olhos espirituais são abertos e você passa a ter revelação do futuro. Ou você passa a ver algo místico, algo espiritual. Obadias não tem essa característica. Por quê? A palavra hebraica para visão aqui é razon. E razon em hebraico é visão ou revelação. Mas a raiz da palavra razon é rosé. E rosé em hebraico é vidente. E na primeira aula eu expliquei esse termo, o rosé. O rosé é aquele que vê. Ele é o vidente. É aquele homem que diante de uma situação vivida, ele enxerga além do horizonte. Por exemplo, no caso de Obadias, Obadias estava vendo uma entrada militar em Judá. Ele estava vendo
os babilônicos entrando em Jerusalém e levando cativo o povo de Jerusalém à Babilônia. Então o que Obadias faz? Obadias ele começa a ver, ele começa a fazer uma leitura daquela situação. E ele começa a observar que os babilônicos, quando entram em Jerusalém, os babilônicos não estavam sozinhos. Existia um exército auxiliando os babilônicos. E quem era esse exército que auxiliava os babilônicos? Possivelmente eram os edomitas. Segundo o Dr. Milton Schwantes, um teólogo metodista, ele vai dizer que existem duas possibilidades. A primeira possibilidade dessa visão de Obadias, que ele vê o exército entrando e os exércitos edomitas dando assistência, suporte aos exércitos babilônicos. E uma outra possibilidade, segundo o Dr. Milton Schwantes, é que os edomitas viram os babilônicos entrar, que era um povo estranho, e os próprios edomitas, que era irmão próximo dos judeus, não fizeram nada. Ficaram assistindo de camarote a entrada dos babilônicos. Então essa expressão, visão de Obadias, pelo amor de Deus, ela não é revelação. Obadias não teve uma visão mística. Não abriu o céu para Obadias e ele viu algo que transcendia os seus olhos, que transcendia a visão humana. Não. Obadias fez uma leitura daquilo que ele estava vendo. Tá? E o Dr. Milton Schwantes vai dizer o seguinte, que esta experiência, que experiência? A invasão babilônica. Essa invasão babilônica, ela clamava, ela pedia por uma profecia. Isso eu acho muito interessante nos profetas. A experiência que os profetas viveram, pediram uma profecia. Observe o caso de Oséias. Oséias teve uma vida vivida com uma prostituta cultual. E essa vida que ele viveu clamou por uma profecia. E Obadias não é diferente. Obadias vê a invasão babilônica. E a experiência que Obadias teve clamou por uma palavra profética. E é baseado nessa visão que nós vamos fazer a leitura do livro de Obadias. O nosso autor da revista, o Ezequias Soares, ele vai trabalhar a ideia central do livro de Obadias, que é a ideia da retribuição, da colheita, aquilo que vai, volta um dia. A ideia do bumerangue, você joga, mas ele volta para você. Mas eu vou fazer, além dessa leitura que o Ezequias Soares faz, eu vou fazer uma outra leitura do livro de Obadias também. Tá? Uma outra possibilidade de leitura para o livro de Obadias. Por quê? Porque o livro de Obadias, ele pode ser lido de algumas formas. E uma das formas de ler o livro de Obadias, sempre nesse contexto, queridos, sempre nesse contexto, os babilônicos invadindo Judá. E os edomitas, de duas possibilidades, ajudando com seus exércitos, auxiliando os babilônicos, ou assistindo de camarote os seus irmãos sendo levados cativos e não fazendo nada. E não fazendo absolutamente nada. Primeira observação, primeira leitura que nós podemos fazer do livro de Obadias. No livro de Obadias, algo muito interessante. Obadias não se queixa em nenhum momento sobre a destruição de Jerusalém. Observa que Obadias vê Jerusalém sendo destruída. Mas Obadias não se queixa da destruição da cidade. Isso é algo muito interessante. Obadias não se queixa que Jerusalém estava sendo destruída. Por quê? Porque Obadias sabia, baseado em outros profetas, que Jerusalém seria destruída um dia.
que a elite dos judeus, a elite do Reino Sul, seria destruída. Por quê? Porque eles não estavam observando os mandamentos de Deus. Então, primeira leitura que nós podemos fazer, ele não se queixa da destruição de Jerusalém. O que ele vai se queixar? Ele vai se queixar da maneira que os edomitas estavam vendo a destruição do próximo. Obadias, ele não se conformava que o irmão tão próximo de Judá, que eram os edomitas, estavam fazendo. Por quê? Porque os edomitas, olha as origens dos edomitas. Os edomitas, eles descenderam de Esaú. O Esaú é o irmão gêmeos de Jacó. Era Jacó e Esaú. Esaú nasce e Jacó vem grudado no calcanhar. E se você ler o capítulo 36 de Gênesis, de Bereshit, você vai ver que lá no capítulo 36 de Gênesis, você encontra a descendência de Esaú. E Esaú vai descender, ele é o pai dos edomitas. Então os edomitas, ele é irmão próximo do povo judeu. Ele é irmão do povo judeu. E o interessante é que no livro de Obadias, séculos depois, os edomitas tinham ódio do povo de Judá. E eles eram irmãos. Então Obadias, ele não fica preocupado com a destruição de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, porque ele sabia que isso era promessa de Deus, que Deus iria invadir aquela nação, que Deus usaria um exército para invadir aquela nação. Mas Obadias não aceita a soberba de Edom, porque Edom fica de camarote assistindo a destruição dos seus irmãos. Olha o que diz o versículo 2 do livro de Obadias. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração. Olha o que Deus fala a respeito dos edomitas, povo soberbo. A soberba enganou o coração dos edomitas. Eles eram um povo soberbo. Então, queridos, a primeira leitura que nós podemos fazer, ele não se queixa da destruição de Jerusalém. Uma outra coisa que nós observamos no livro de Obadias, Obadias, ele não vê, simplesmente se queixa da destruição do templo. Primeiro, ele não se queixa da destruição da cidade. E segundo, ele não se queixa da destruição do templo. Por quê? Porque ele sabia que lá no templo, em Jerusalém, tinha corrupção. Ele conhecia, por exemplo, possivelmente ele já conhecia a profecia do livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 16, aonde Hulda profetiza da seguinte forma: trarei males sobre este lugar. Que lugar que ele estava profetizando? O templo. Olha o que diz Jeremias a respeito do templo, no capítulo 7 e versículo 10 de Jeremias. Aí o templo é um covil de salteadores. Então a primeira leitura que eu posso fazer, ele não se queixa da cidade. Ele sabia que o povo seria deportado. Mas ele também não se queixa da destruição do templo. Então, o que ele se queixava, queridos? Professor, aluno, o que ele se queixava? Esse é o ponto essencial do livro de Obadias. Ele se queixava dos fugitivos. A indignação de Obadias era a respeito dos fugitivos. Por quê? Porque quando a Babilônia entra, houve uma guerra. O povo sabia que seria levado cativo. Então o que aconteceu? Aconteceu uma fuga. As pessoas começaram a fugir. E aonde entram os edomitas?
os edomitas ficaram em pontos estratégicos da cidade. Para quê? Como tropas auxiliadoras. Quando os judeus correram, fugiram dos babilônicos, para não ser levado cativo àquela nação, para não ser levado para a Babilônia, o que os edomitas fizeram? Ficaram em pontos estratégicos da cidade. Então é nessa ótica, é nessa visão, queridos, que está o livro de Obadias. A visão de Obadias, nós podemos interpretar a visão dos fugitivos. É a visão daquele que foge. É a visão daquele que está sendo perseguido, mas que está fugindo. E aonde entra Edom? Entra Edom nas encruzilhadas, nos pontos estratégicos de Jerusalém, nos pontos de fuga. Edom, parece-me, nós vemos no texto sagrado que ele combina com o exército babilônico. E ele combina, pode deixar que nas encruzilhadas nós vamos ficar. Nós vamos apoiar vocês. Mas isso é muito interessante, que os edomitas eram irmãos do povo judeu. E eles não se preocuparam com isso. Como diz o versículo 3, eles se ensoberbeceram. Por que os edomitas eram um povo muito soberbo? Porque eles foram numa montanha, na montanha de Seir. E nessa montanha, era uma montanha fechada. A cidade, a capital de Edom, era Petra. Petra significa pedra. Então a cidade de Petra, que era a capital de Edom, ela era cercada por rochedos. E para você chegar até Petra, tá, tinha, segundo a arqueologia, tinha alguns empecilhos. E nesses empecilhos tinha uma vala, tinha uma fenda que tinha aproximadamente 3,5 metros. E só passavam ali em 3,5 metros, não passava muita coisa. Então se alguém tentasse, se algum exército tentasse entrar em Petra, era quase impossível. Por quê? Porque Petra ficava numa montanha. Era alto. Tá? O despenhadeiro que tinha ao redor tinha aproximadamente 60 metros de altura. Para entrar rapidamente em Petra era quase impossível, porque eram muito estreitas as fendas que dava até a cidade de Edom, até a cidade de Petra. Então isso dificultava para o exército entrar lá. É verdade que os edomitas foram invadidos algumas vezes, mas isso ficava muito difícil. E por causa de ser inacessível a entrada, a conquista dos edomitas, eles se orgulhavam. É por isso que no versículo 3, Obadias vai trabalhar justamente a soberba territorial de Edom. Edom, ele se orgulhava da posição que eles ficavam. Olha o que diz o versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Os edomitas literalmente habitavam nas fendas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Eles eram orgulhosos. Eles achavam que por morar nas montanhas, nos lugares altos, e para entrar, tinha que entrar nas fendas das pedras, que era um lugar muito inacessível. Eles achavam que eles jamais seriam alcançados. Jamais eles seriam alcançados. Olha o que diz o versículo 4. Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali eu, o Senhor, derrubarei vocês.
Obadias ele usa duas figuras de linguagem. Primeira figura, a águia. Naquela época, a águia era um animal inacessível. Nenhum homem conseguia chegar nas alturas em que uma águia voava. Hoje, com a tecnologia, é possível o homem com um helicóptero, com um avião, ir até a altura de uma águia. Mas naquela época, uma águia voando era um lugar inacessível. Nenhum homem chegava até a águia. E os edomitas eles foram mais longe ainda. E Obadias ele diz o seguinte: e se puser o teu ninho entre as estrelas. Ninho fala do quê? Ninho, professor, fala de reprodução. Obadias estava dizendo o seguinte: ainda que vocês estão fortificando, reproduzindo nas alturas, nas estrelas, porque a águia nós não conseguimos alcançar, as estrelas muito menos. E ele usa a figura ninho. Ninho fala do quê? De reprodução. Ninho fala do quê? De frutificação. Ninho fala de crescimento. Obadias estava falando o seguinte: não me importa se vocês estão reproduzindo, não importa se você está ficando forte militar, porque o inacessível para o homem é acessível para Deus. Era essa mensagem que Deus estava mostrando para Obadias. Obadias, diz para a nação dos edomitas que invadiu o meu povo, que eles foram soberbos. Eles não amaram como deveriam ter amado. Eles eram irmãos. E ele não amou com o amor de irmão. Eles foram para um outro lugar. E por eles morar nessa localidade inacessível ao homem, eles acham que eles têm o direito de fazer o que eles bem entendem. E os edomitas, queridos, eles, como nós vimos na aula de Amós, o que eles faziam? Tráfico de pessoas. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, eles ficaram em pontos estratégicos da cidade. Eles ficaram em pontos estratégicos da cidade. Olha o versículo número 14. Diz assim o versículo 14: nem parar nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Observa a palavra encruzilhada. O que aconteceu aqui? Eles invadem, os soldados edomitas ficaram nas encruzilhadas, que no original hebraico, a melhor palavra não é encruzilhada, é nos locais de fuga. Então a palavra encruzilhada você pode substituir por nos locais de fuga. Então, versículo 11 ao versículo 14, segundo o nosso autor da nossa revista, é o boletim de ocorrência dos edomitas. Do versículo 11 ao versículo 14 é relatado a atrocidade que fazia os edomitas. Olha que crueldade, querido, dos edomitas. Os edomitas ficaram nas encruzilhadas, ou seja, nos locais de fuga. E na hora que os irmãos dele iam fugir, o que eles deveriam ter feito? Ajudar os seus irmãos a fugirem. Mas não, eles ficaram nos locais de fuga e eles prenderam os seus irmãos. E o que eles fizeram com os fugitivos? Eles entregavam aos babilônicos. Ou então eles entregavam a outros povos para fazer comércio de escravo, para granjear dinheiro. Olha a maldade desse povo. Olha a maldade deles. Então, essa breve leitura que você pode fazer na sua classe, que é a leitura dos fugitivos. É essa visão que que Obadias teve. A visão de Obadias foi a visão
dos fugitivos. Foi a experiência que ele viveu. Foi a experiência do seu povo. Foi a experiência que ele mesmo, sobrevivente dessa fugitivos. E com certeza Obadias foi um dos fugitivos. Com certeza Obadias foi um daqueles que fugiram, porque ele presenciou esse fato. Ele viu que nos locais de fuga tinham seus irmãos, os edomitas, irmãos que eram para amá-lo, irmãos que eram para protegê-lo, mas que ao longo do tempo, os edomitas e os judeus ficaram com rincha um do outro. Aquela paz que Jacó e Esaú fizeram após o val de Jaboque, conforme o tempo foi passando, ela desapareceu. Criou-se uma rincha entre judeus e edomitas. E os edomitas queriam o quê? A destruição do povo. Queria a destruição da cidade. Queria a destruição do templo. E Deus se indignou com isso. Deus se indigna com a ação dos edomitas. Olha o que diz o versículo de número 11. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sobre Jerusalém sorte. Vocês, edomitas, era como um deles. Observa a expressão forasteiros e a expressão estrangeiro. Essa expressão, no original hebraico, na semântica do original, significava o seguinte: Obadias estava dizendo o seguinte: eles não eram parentes, eles eram forasteiro, não era povo, não era da família dos judeus. Eles eram forasteiros e estrangeiros. Mas vocês que eram parentes, deveriam ter ajudado, não deveria ter compartilhado com essa crueldade que os babilônicos estavam fazendo. Porque mesmo assim, ou seja, os edomitas não iam impedir a ação babilônica, porque isso já tinha sido profetizado por Deus. Mas o problema estava no consentimento dos edomitas. Os edomitas consentem para que os babilônicos levem cativo os seus irmãos. E Obadias, na semântica hebraica, ele estava dizendo: esses que invadiram eram forasteiros e eram estrangeiros, e vocês se tornaram um com eles. Olha que agora no verso 6, no verso 11, Obadias iguala os forasteiros e estrangeiros, que na semântica significa não era povo, não era o mesmo povo, não fazia parte da família judaica. Vocês faziam parte da família judaica, mas era como se Obadias estava dizendo: a partir deste fato, a partir da soberba, da indiferença que vocês tiverem com seus irmãos, eu vou entrar com providência contra vocês. Eu vou destruir a cidade de Edom. E se prepara, Edom, aonde vocês moram, que é inacessível, o eterno, que é acessível a todos os lugares, vou entrar e vou destruir. Interessante que no versículo de número 9, usa a expressão os teus valentes, em hebraico gibor, giborim, valentes, ou seja, os seus machões, porque os edomitas tinham alguns homens muito fortes, e esses homens eram homens de guerra, eram homens de frente, e eles se vangloriavam por ter esses gibor, por ter esses valentes.
Mas Deus estava dizendo para eles: olha, não importa que onde vocês moram é inacessível. Não importa que vocês têm valentes. Porque eu não me preocupo com valentes. Eu não me preocupo com um lugar geográfico. Eu entro onde eu quero e eu vou destruir vocês. Por quê? Por causa da indiferença. Olha a leitura que o Ezequias Soares faz agora. Ezequias Soares vai trabalhar uma leitura da retribuição. Observa o versículo de número 15. O versículo de número 15, segundo o Dr. Milton Schwantes, é o verso central do livro de Obadias. Diz assim o verso 15: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então, qual é a preocupação do livro de Obadias? O livro não se preocupa com a destruição da cidade. Não se preocupa com a leva dos cativos. E o livro não se preocupa com a destruição do templo. O livro se preocupa com a indiferença dos edomitas com os seus irmãos. É isso que o livro se preocupa. Jerusalém seria destruída? Seria. O templo seria destruído? Seria, queridos. Jerusalém seria destruído. O povo seria levado cativo, porque isso tinha sido vaticinado pelo Eterno. Mas o que está em foco aqui é a indiferença. Olha que o versículo 15 novamente. Como tu, Edom, fizeste, assim se fará contigo. Ou seja, você não destruía famílias. Você não levava cativo famílias inteiras como escravo. Vocês não foram indiferentes. Vocês não foram presunçosos, soberbos, arrogantes. Tudo isso, a soberba, a arrogância, custou caro para vocês. Vocês serão destruídos, porque vocês destruíram vidas e sociedade. Então a lição desse domingo, ela vai trabalhar a ideia da lei da retribuição. A ideia do bumerangue. Tudo aquilo que você faz, você paga, querido. Não existe outra lei melhor na terra do que a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. E o que você está plantando na sua igreja? Você está plantando contenda lá no círculo da oração? Entre as irmãs? Você começa a fazer aquele mesmo serviço que fazia Lúcifer. Quando ele morava lá no céu. Quando Ezequiel vai trabalhar a ideia do comércio, o leva e traz. Por quê? Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então nós temos que observar aquilo que nós estamos plantando. Porque a lei é essa, você não planta laranja e você colhe limão. Se você colher vento, se você plantar vento, você vai colher vento. Se você plantar amizade, você vai colher amizade, queridos. Olha o que diz Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 7. Gálatas 6, verso 7. Não erreis. Ou seja, não se engane. Não fique sem entendimento. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna.
Então Paulo dá uma recomendação à igreja que estava na Galácia. Não se confunda. Não erre. Preste atenção. Aquilo como planta, ele colhe. Então isso nós temos que refletir, queridos. O que você está plantando na sua família? Com teus filhos? Que tipo de família você está criando? Porque aquilo que você está plantando, você vai colher. Se você está sendo um pai ruim, um pai cruel, lá na frente você vai colher isso ainda. Os seus filhos poderão um dia não estender a mão para você. Ou então a própria vida se encarregará de mostrar para você que você não foi tão benéfico no passado e você no futuro estará padecendo. E certas coisas que pessoas vivem hoje é reflexo do passado. Bem, eu sei que isso é verdade, que isso não é no geral, que algumas doenças nós somos acometidos. Algumas doenças podem ser reflexo, sim, de uma vida regressa. Daquilo que você plantou no passado e que agora você está colhendo. Eu sei que nem todas as doenças é por esse motivo, mas existem algumas doenças que podem ser por esse motivo. Talvez você está sendo abandonado hoje porque você abandonou alguém no passado. Talvez hoje você é traído porque você traiu alguém no passado. Porque alguém que estava fugindo, vamos dizer assim, entre aspas, de alguma situação, e você não fez nada para ajudar essa pessoa. Você aplaudiu. E você até ajudou para que ele não fugisse. Para que quem quisesse, para quem que estava querendo a sua vida, você pegou, vocês ficam em encruzilhada, nos locais de fuga. Na hora que essa pessoa estava fugindo de uma situação difícil, você pegou ela. E você pegou para quê? Não para ajudar. Você pegou ela para entregar para o algoz, para entregar para o próprio inimigo. E passou os anos, querido. E hoje você está nessa situação. Por quê? Porque a lei da semeadura é uma lei verídica. A Bíblia não erra. Nós acreditamos no inferno. Por quê? Porque a Bíblia fala do inferno. Se você for uma pessoa que você fez coisas ruins aqui, nós acreditamos que você irá para o inferno por causa dessas más obras que você realizou aqui na vida. Mas nós acreditamos também que aquilo que você faz de ruim aqui, você vai pagar aqui também. Além de pagar da eternidade. Então a lei da semeadura é uma lei bíblica. É uma lei espiritual. E para encerrar, queridos, eu queria deixar bem claro isso daqui para vocês. Que preste atenção naquilo que nós estamos plantando. Presta atenção naquilo que você está plantando na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Aquilo que você está plantando com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu pastor, com a sua igreja. E acima de tudo, aquilo que você está plantando com Deus. Queridos, vamos observar o livro de Obadias. Que Edom foi destruído porque ficou de uma forma indiferente com a situação do seu povo. Edom foi destruído porque com a mesma medida que ele mediu, Deus estava medindo eles. E Edom foi destruído eternamente. Então, queridos, que você fique com essa mensagem. Que você fique com essas possibilidades de leitura para o livro de Edom. Que você, professor, leva isso para os seus alunos. Essa gama de possibilidades de leitura. A leitura dos fugitivos. A leitura da não destruição do templo. A leitura da não destruição da cidade.
E a leitura que o Ezequias Soares faz, que é a leitura da restituição. Queridos, que Deus abençoe a vocês. Até a próxima semana, querendo Deus.